E lá vamos nós mais uma vez com o nosso canal Fatos, Informações e Opiniões aqui no YouTube, com este humilde jornalista que vos fala. Você pode participar desse canal, que é a voz da população de Ponta Porã, né? Choveu bastante e quando chove em Ponta Porã, vira o caos nos bairros que estão abandonados, né? E você pode mandar o seu vídeo para nós, né? Pode entrar em contato comigo e a gente pode estar aqui divulgando, né? Porque isso se trata, muita gente, principalmente quem está na situação, quem é hoje governo, eles acham que se trata de críticas por críticas, e não é assim, né? Eu acho que um gestor inteligente, ele usa as críticas e o que é mostrado, o que está acontecendo de fato, não factoides, né? O que de fato está acontecendo, problemas da rua, usa isso como pauta para melhorar a sua própria gestão, né? Então vai lá e resolve o problema daquele povo que reclama tanto e reclama com razão, né? E aí não vai ter tantos problemas assim, né? Mas tem gente que prefere, ao invés de resolver os problemas do cidadão, perseguir quem fala mal, né? É assim, né? Tem gente que é assim, é típico de gestorzinho que não consegue, né, fazer com que a sua equipe consiga trabalhar de forma que possa atender a população, né? Então a gente precisa, quando nós falamos aqui de problemas que acontecem nos bairros, ruas, na área rural de Ponta Porã, principalmente aí nos assentamentos, né? Nós não estamos aqui simplesmente atacando uma gestão, nós estamos relatando os problemas que estão acontecendo. E aí, cabe à gestão ou não ir lá tentar resolver o problema da população. Se não estiver acontecendo, nós vamos de novo divulgar aqui. E por isso que eu falo, né? Se você precisa mandar alguma coisa para cá, é só entrar em contato comigo aqui, que nós estamos à disposição da população, porque o canal é a voz da população de Ponta Porã. Quero mandar um abraço lá pro Luiz Carlos Dalzaker, lá da conveniência Baturité, né? Pessoal que gosta aí de um espetinho, uma cervejinha gelada, você que não bebe bebida, não toma bebida alcoólica, você pode tomar um suco por lá, os guaranás, os refrigerantes que tem geladíssimos, né? Lá no Baturité Conveniência. Fica ali na frente da AGESU, na rua Baltazar Saldanha, entre a AGESU, né? Em frente à AGESU e entre a Escola Estadual Dr. Miguel Marcondes Armando. Então é muito fácil você achar ali, é um ambiente familiar. Vai lá comer aquele espetinho saboroso lá no Baturité Conveniência do nosso amigo Luiz Carlos Dalzaker. Falar em Dalzaker, o Paulo Dalzaker, né? Ele tem percorrido a cidade também e tem mostrado aí aquela região ali do aeroporto, né? E que está em completo abandono por lá, né? Nós estávamos vendo os vídeos do Paulo Dalzaker e ele tem mostrado, tem feito esse trabalho. Esse é um trabalho de utilidade pública que deve continuar sendo feito. Parabéns, Paulo, e parabéns para você que faz esse tipo de trabalho também, né? Tem que mostrar a realidade do município só assim, né? Só mostrando, mesmo bicudos e bravos, né? Os gestores têm que ir lá para resolver o problema da população, já que o salário deles é alto, né? Eles recebem muito bem para isso, para atender a população. E eles são empregados do povo, né? Empregados da população. E tem que resolver os problemas. Falando da situação no país, né, nós estamos vivendo aí um momento em que o STF e a PGR estão prontinhos para prender Bolsonaro, né? Eles não aguentam mais os atos promovidos, né, pelo Bolsonaro, eles não aguentam mais a população mostrando força e Bolsonaro mostrando muita força, e eles querem parar com isso, né? E tem um ato programado para o dia 6, próximo domingo, e o STF, né, já quer a prisão de Bolsonaro, né? Mandou para a PGR lá um pedido de consulta de prisão, né, do Bolsonaro. A PGR deve ser favorável, né, porque eles jogam junto, STF e PGR jogam juntos, estão todos combinados. E talvez, né, antes do ato, nós estamos na quarta-feira, hoje dia 2 de abril, até o dia 6, antes do dia 6, Bolsonaro possa ser preso pelo STF. Vamos ver, né? Vamos aguardar. E aí nós vamos ver como é que vai ser o ato, porque tem consequências. As consequências vão acontecer. Quais são elas é que a gente não sabe.
mas as consequências de uma prisão de Bolsonaro, elas não serão marolinhas, né? Não serão marolinhas, serão tsunamis no Brasil. E aí nós vamos ver o que vai acontecer. Eu não sei, né, se o Xandão mesmo, com todo esse poder que está mostrando aí, já recuou bastante aí, nos últimos 10 dias, né? Mas ele quer dobrar a aposta em relação a Bolsonaro, ele quer jogar o Bolsonaro na cadeia e vai tentar essa semana. Não sei se vai conseguir, se vai ter peito para isso, mas vamos ver, né? Como um ditador, eles não gostam de voltar atrás, né? Com o Xandão não é diferente. Ele vai querer ir até o final. Mas vamos ver, né? E na questão dessa prisão, né? Desse pedido de consulta aí, dessa manifestação que o Moraes pediu para a PGR sobre a prisão do Jair Bolsonaro, o Alexandre de Moraes, o Xandão, né? Ele pode estar dando mais um tiro no pé e pode estar inflamando mais a população, né? Estaria o regime dando um passo para criminalizar até mesmo o simples pedido de anistia por parte da oposição? O pedido de prisão de Bolsonaro que o ministro Moraes encaminhou para análise da PGR pode significar uma forte escalada na repressão, caso seja acolhido. No documento, tanto o pedido de anistia quanto as críticas às condenações de 8 de janeiro de 2023 ou a condução dos processos sobre a chamada tentativa de golpe são tratados como obstrução de justiça e incitação de crimes contra as instituições democráticas, né? Esses ditadores que querem dizer que defendem a democracia, né? Que querem falar em instituições democráticas. Isso implica ou implicaria considerar a última manifestação no Rio de Janeiro como um ataque às instituições, né? E, portanto, ilegal. Nesse contexto, novas manifestações sobre o tema como a que está marcada para o domingo em São Paulo poderiam ser igualmente criminalizadas. Alguém pode argumentar que se trata apenas de um questionamento formal do ministro à Procuradoria-Geral da República, PGR, que poderia se manifestar pelo arquivamento. Mas esse pedido foi apresentado em 18 de março, com um prazo de 5 dias para a resposta, sem que haja qualquer manifestação oficial até o momento. O ministro também poderia ter determinado o arquivamento por conta própria, né? Mas, além de remeter o pedido original, feito por advogados petistas para apreciação, detalhou os supostos crimes para avaliação de Gonê. O alcance dessa decisão vai muito além da eventual prisão de Bolsonaro. Uma medida nesse sentido colocaria uma espada sobre a cabeça de todos os que pedem anistia ou criticam a corte, né? Mas é só mais uma dessas, né? Desses absurdos jurídicos, dessas aberrações jurídicas que estão acontecendo no Brasil. Agora, é uma aposta dobrada que pode ter consequências sérias aí para o Brasil, né? Pode ter consequências sérias. A gente vê, não há um instituto de pesquisa que não aponte Bolsonaro vencendo já no primeiro turno, né? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva ou qualquer candidato do PT. Não é o Lula, é a esquerda, é o PT. Que se não fosse o Supremo Tribunal Federal já teria acabado, né? Seria um naniquinho de partido político no Brasil, né? Mas eles, hoje, muito fortes, muito poderosos, né? O STF é hoje uma comunidade partidária, é um partido político, né? O STF. E um partido de esquerda radical, que porque quer acabar com qualquer crítica às instituições que eles denominam democráticas, né? Não pode criticar as autoridades. E eu sempre falo aqui, realmente não se pode criticar autoridades. Em quais países não pode criticar uma autoridade, um presidente, um ministro de STF, um ministro da Suprema Corte? Só em países de ditadura. Em países onde há democracia, eles vão ser xingados, eles vão ser criticados, eles vão ser contestados e às autoridades cabe processar, né, o autor das ofensas ou não, e aí os ofensores, que eles vão considerar como ofensores, eles poderão sofrer multas, mas cadeia não, né? Em país democrático não, né? Nós temos aí idosas, uma de 65 anos, muito doente, na colmeia, não tem acompanhamento médico, uma idosa de 65 anos associada a crime, né, tentativa de golpe de Estado,
associação criminosa armada, né, como diz o Alexandre de Moraes, ela já foi condenada. Ela já foi condenada a 16 anos e está lá sem atendimento médico. Então não tem essa bobagem, né, de tentativa de golpe de Estado que o STF fez ficar sério para eles, né, criminalizou, né, tentativa de golpe de Estado sem armamentos, sem forças armadas, sem forças de segurança, ninguém, né, apoiando, né, somente pessoas aí, idosas, né, mulheres, e que estão presos até hoje, uns condenados, outros esperando julgamento, enfim, né, tudo isso para prender Bolsonaro, né? Tudo isso é para prender Jair Bolsonaro, que eles morrem de medo de perder o poder. O sistema está com medo de perder o poder. Por um descuido, em 2018, eles perderam, né? E o Bolsonaro assumiu. Mas infernizaram a vida do presidente Bolsonaro. E agora eles eles tentaram abafar a força de Bolsonaro, não conseguiram, essa força só aumentou, aliada a esse desgoverno que está levando o Brasil para o buraco, né? A força de Bolsonaro só aumentou e eles estão totalmente desesperados em relação ao Bolsonaro voltar ao poder e eles perderam o poder. Porque se Bolsonaro voltar em 2026, essa mamata vai acabar, né? Bolsonaro voltando ainda teria a maioria no Senado, e isso implicaria em o que não está acontecendo hoje, né? Dos processos, os pedidos de impeachment sendo engavetados pelo último presidente Rodrigo Pacheco, agora pelo Davi Alcolumbre, com certeza numa gestão a partir de 2026, em 2027, esses pedidos de impeachment eles seriam desengavetados e ministros do Supremo seriam impeachmentados, né? Ou serão impeachmentados. E eles estão com medo de tudo isso. Eles sabem que o povo não gosta da esquerda, não gosta de esquerda. Se a esquerda um dia chegou ao poder, foi porque o sistema colocou eles lá. Ainda mais na eleição de 2022, né? Essa manobra de 2022, ela foi muito mais visível, né? Ela foi muito mais clara, né? O sistema colocou a esquerda no poder novamente. E agora eles estão com medo, eles não querem perder o poder, estão com medo e eles precisam prender Bolsonaro, eles precisam abafar a população para que eles permaneçam no poder. Algumas sanções econômicas dos Estados Unidos vão vir, mas isso não é o suficiente, só isso não. Se vierem as sanções dos Estados Unidos, e elas vão vir, é preciso que o povo se levante também, né? Porque o povo brasileiro, infelizmente, é muito covarde, né? Tem muita gente que não quer parar nos manifestos, porque, segundo eles, quem é que vai colocar comida na mesa de sua casa, de sua família, né? Até certo ponto é verdade, mas e daqui a 2, 3, 4 anos, daqui a 10 anos, será que nós teremos o que plantar no quintal de casa? É isso aí que o pessoal tem que pensar, tem que começar a pensar, porque nós estamos vivendo uma ditadura e o país sendo entregue principalmente à China. Daqui a pouco isso aqui vai virar uma hortinha da China e o povo brasileiro vai ser mais miserável do que já é, né? Então, o povo precisa acordar, o povo precisa deixar de ser covarde, porque a coisa tá feia, né? Eles vão tentar prender Bolsonaro, só não sei se vão ter coragem já nesse final de semana. O julgamento do Bolsonaro não é um julgamento, é uma condenação, né? E eles estão testando, né? Aliás, eles estão fazendo aí, é um teste de... Como é que eu poderia dizer para você, como que eu poderia denominar? Eles estão medindo a pressão popular. É isso, é a forma mais correta de dizer, eles estão medindo a pressão popular. Eles garantem que se colocarem o Bolsonaro na prisão, o povo esquece rápido. E há um risco disso mesmo, porque o povo esquece rápido e fica amedrontado, né? O 8 de janeiro foi para amedrontar a população. E agora uma prisão de Bolsonaro é para completar isso, né? Amedrontar ainda mais, jogando o líder da direita, o líder da maioria do povo brasileiro na cadeia, para que assim abafe o restante, né? Que ninguém mais ouse contestar o STF ou o desgoverno de esquerda. E é isso que eles vão tentar fazer, eles vão medir a febre, né? Eles estão medindo a febre, mas vamos ver se a população deixa, né, de moleza e começa a reagir porque a coisa vai ficar feia se realmente isso acontecer aí nesse final de semana. Vamos aguardar os fatos, né? Vamos aguardar os fatos e ver o que é que vai acontecer. E falando ainda do 8 de janeiro,
Nessa quarta-feira, o líder da oposição na Câmara, Coronel Zucco, do PL do Rio Grande do Sul, entrou com um habeas corpus coletivo para os envolvidos no 8 de janeiro. O habeas corpus foi endereçado ao presidente Luiz Roberto Barroso. Não vai, né? Não vai acatar. De acordo com o documento, o habeas corpus serve para os manifestantes que ainda aguardam julgamento definitivo pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. O habeas corpus é ainda em favor de todos os condenados no dia 8 de janeiro que cumprem pena definitiva de prisão, que se enquadrem nas hipóteses previstas nos incisos 1, 2, 3, 4 do artigo 117 da Lei de Execução Penal, como medida de justiça e equidade, mediante extensão dos fundamentos jurídicos esposados pelo senhor ministro Alexandre de Moraes ao autorizar o cumprimento da pena em regime domiciliar em favor de Jaime Junks, nos autos da ação penal número 1166, decisão proferida no dia 28 de março deste ano de 2025, segundo observou Zucco, né? E outra situação que está pegando também, né? Parece que vai ter um deputado de esquerda aí cassado. O relator do processo de cassação do mandato do deputado federal Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara, Paulo Magalhães, do PSD, da Bahia, votou em sessão desta quarta-feira pela perda do mandato do colega. O processo sobre Glauber foi aberto a pedido do Partido Novo após o psolista expulsar aos empurrões da Câmara, em 16 de abril do ano passado, um militante do movimento Brasil Livre, o MBL. Do lado de fora do prédio, o deputado deu um chute em Gabriel Costaneiro e Costenaro, né? E tudo foi filmado, né? E a instrução probatória realizada nesses autos revelou prática por parte do representado de procedimento incompatível com o decoro parlamentar, segundo disse Magalhães, ao votar pela procedência da representação do Novo e pela perda do mandato. Ao longo do voto, o relator destacou o destempero e a agressividade do colega em diversos momentos, inclusive em embates com o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, que Glauber voltou a chamar de bandido nesta quarta-feira ao apresentar a sua defesa. Segundo o relator, não restam dúvidas que, no dia 16 de abril do ano passado, o deputado Glauber Braga agrediu fisicamente o senhor Gabriel Costenaro. Magalhães relatou assim o ocorrido, destacando que aliados de Glauber tentaram contê-lo em vão. Os vídeos com a gravação ocorrida foram amplamente divulgados na internet. A filmagem encaminhada a este conselho pelo Departamento de Polícia Legislativa registrou o momento em que o representado abordou Gabriel Costenaro, ao que se seguiu uma discussão e troca de acusações e insultos. Na sequência, o deputado Glauber colocou seus pertences em um balcão e saiu atrás de Gabriel, que já tinha se afastado. Ato contínuo, o representado passou a empurrá-lo para fora das dependências da Câmara dos Deputados e, mesmo depois de retirá-lo de lá, tornou a empurrá-lo e desferiu chutes, né, contra ele, que não reagiu. Ao votar, Magalhães mencionou que Glauber ainda se desentendeu com o colega Kim Kataguir, do União de São Paulo, ao ser encaminhado para o Departamento de Polícia Legislativa, onde foi registrada a ocorrência. E também disse que o deputado não negou as agressões, mas apenas tentou justificá-las. O relator também se defendeu de acusações feitas por Glauber na última reunião do Conselho, que ocorreu em dezembro, né? Então tá aí. Acho que o deputado Glauber Braga do pessoal vai rodar. Vamos ver o que vai acontecer aí, né? Se vai mesmo ou não. E o juiz federal Gregory Presnell, dos Estados Unidos, marcou para o dia 9 de abril uma audiência para esclarecer supostos indícios de fraude nos registros migratórios de Felipe Martins. A defesa do ex-assessor de Bolsonaro entrou com 2 ações naquele país sobre o caso. A primeira será analisada na próxima semana. O ex-assessor da presidência para assuntos internacionais foi mantido preso durante 6 meses por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF, com base na alegação de que teria ingressado nos Estados Unidos em 30 de dezembro de 2022 e uma viagem que ele não realizou e que não estava proibido de realizar. Na audiência serão discutidas as alegações iniciais da ação, as datas e as etapas do processo, além de quando e por quem os dados foram inseridos nos sistemas do Departamento de Segurança Interna, o CBP. A revista Oeste revelou que o nome de Martins apareceu grafado como Felipe em documento da Polícia Federal.
erro que se repetiu em um registro migratório que surgiu de forma repentina em abril de 2024 durante sua prisão e foi apagado em julho do mesmo ano. O documento também continha outros dados incorretos, como número de passaporte e classe de visto. A audiência buscará esclarecer esses e outros fatos, bem como as circunstâncias da fraude, incluindo a origem e a autoria da inserção indevida das informações no sistema CBP. Como é pacífico que Martins não entrou nos Estados Unidos na data mencionada, a investigação agora se concentra na origem e no objetivo desses registros falsos, né? E o caso pode revelar o uso de dados forjados em território estrangeiro como base para manter a prisão de um cidadão brasileiro, além de um possível envolvimento de autoridades brasileiras na trama. Um episódio com potencial de gerar repercussões diplomáticas e levantar sérias dúvidas a respeito da integridade de toda essa situação da PET 1200. Poderemos ter incidentes diplomáticos sérios aí, né? E daí podem surgir punições para o Alexandre de Moraes, que vai acontecer. Vamos ver, vamos aguardar quais são, né? Deve ser sanções econômicas, aquilo que nos Estados Unidos se diz da pena de morte financeira, né? Onde ele não poderá mais movimentar dinheiro nenhum aí, né? Em lugar nenhum no mundo, em lugar nenhum no planeta, né? Vamos ver o que vai acontecer. Vamos para a parte esportiva agora, daqui do Fatos, Informações e Opiniões. Vamos falar da Libertadores, que começou ontem, né? Na fase de grupos. Nós tivemos ontem a primeira fase da fase de grupos. O Carabobo foi derrotado pelo Estudiantes. O Carabobo é da Venezuela, né? E o Estudiantes da Argentina ganhou por 2-0 fora de casa. O Cerro Porteño em casa ganhou do Bolívar por 4-2. O Bucamaranga empatou com o Colo-Colo em 3-3. O Fortaleza foi goleado, atropelado pelo Racing da Argentina no Castelão 3-0. O Barcelona de Guayaquil, aquele que eliminou o Corinthians, ganhou do Independiente del Valle por 1-0. O Alianza Lima foi derrotado pelo Libertad do Paraguai por 1-0. Hoje nós teremos o Clube Deportivo San Antonio de Bulo Bulo. O San Antonio de Bulo Bulo, pela primeira vez no profissional no ano passado, foi campeão da Apertura do Boliviano e já está na Libertadores pela primeira vez, né? Vai enfrentar o Olímpia do Paraguai. O Vélez Sarsfield enfrenta o Peñarol. O Talheres vai jogar contra o São Paulo. O Universitário enfrenta o River Plate. Nós teremos também hoje o Universidade do Chile e o Botafogo jogando às 20h30. O Atlético Nacional da Colômbia enfrenta o Nacional do Uruguai às 21 horas. Amanhã, o Central Córdoba joga contra o LDU Quito. O Bahia enfrenta o Internacional. O Sporting Cristal vai jogar contra o Palmeiras. E o Deportivo Táchira vai enfrentar o Flamengo. Na Copa Sul-Americana, nós tivemos a primeira rodada já ontem. Vamos ter jogos hoje e quinta-feira também, né? No dia de ontem nós tivemos o Santa Fé, União Santa Fé ganhando do Cruzeiro por 1-0. O Boston River do Uruguai empatou com o Guarani do Paraguai em 3-3. O Nacional Potosí venceu o Independiente da Argentina por 2-0. O Deportes Iquique perdeu para o Caracas por 2-1. Cienciano e Atlético Mineiro ficaram no 0-0. O Once Caldas foi derrotado pelo Fluminense por 1-0. Hoje tem Corinthians e Huracán da Argentina, Melgar do Peru e Vasco da Gama, Sportivo Luquenho do Paraguai contra o Grêmio, o Vitória joga contra a Universidade Católica. Ainda hoje nós temos o Racing do Uruguai enfrentando a América de Cali, o Clube Atlético Grau enfrenta o Godoy Cruz. Nós teremos amanhã o Clube Alberto Villarreal, Clube Deportivo San José enfrentando a União Espanhola, o Puerto Cabello joga contra o Lanús, o Cerro Largo vai enfrentar o Defensa e Justiça e o Mushuk Runa enfrenta o Palestino. São os jogos aí da Libertadores e também da Sul-Americana, né, na Copa Sul-Americana. São essas as informações por hoje. Nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã com mais informações aqui no canal Fatos, Informações e Opiniões com Ed Moreno no YouTube.